Ah, o carnaval. Agora a besta mó diz que é contra a realização do carnaval, é? Ótimo. Claro que tem que ser contra, mas não pelas razões que esse asqueroso tem falado, né? Ele é falso, mentiroso, manipulador. Segue o fio aí. Bom, primeiro é o seguinte, esse cafifento, requenguela, cu de grude, sempre foi contra as medidas de distanciamento, sempre. E não sou eu que estou aqui inventando isso, não. Ele mesmo disse isso e continua dizendo, está cheio de vídeo dele por aí reafirmando isso. O problema é que ele não honra o que ele fala. Veja, ele diz que o problema econômico que a gente passa é culpa dos gestores estaduais, que o STF definiu assim. Mentira, o STF definiu que estados, municípios e a União deveriam definir juntos, compartilhadamente. Poderiam tomar medidas para o combate à pandemia. Mas como ele não tem compromisso com a verdade, ele simplesmente mente. Parece um moleque. O engraçado é que agora ele vem falar que é a favor da não realização do carnaval, porque pode aglomerar. Mas ele não é contra o distanciamento, contra o lockdown, porque a economia tem que girar. Ele é. Mas ele fala isso porque ele quer reforçar uma narrativa completamente surreal, infantil e desonesta, que é a seguinte. Quando chegou a pandemia, ele disse que avisou os gestores, governadores estaduais, prefeitos, que não era para deixar acontecer o carnaval de 2020. E eles deixaram, por isso chegamos a 660, mais de 600 mil mortes. E agora ainda estão tentando culpar ele por isso. Mentira! Ele disse isso hoje de manhã na Rádio Sociedade lá da Bahia. Ou seja, ele só está falando que é contra o carnaval para reforçar essa história de 2020, como se o problema que a gente enfrenta hoje, de mais de 600 mil mortos, fome, desemprego, ou seja, o caos total, fosse culpa do carnaval de 2020. Mentira. Porque, primeiro, ele podia sim tomar decisões de restrições. Ele pode sim. Ele faz o contrário. Ele tenta, por exemplo, vetar o passaporte da vacina a todo momento. E ele poderia, sim, assim como em 2020, ter tomado medidas restritivas, mas não o fez porque é covarde, é fraco. Segundo, que em 2020, o carnaval, na época do carnaval, a pandemia praticamente não existia aqui no Brasil. Em fevereiro de 2020, o governo decretou, através de uma portaria, emergência em relação à pandemia, que muito pouco se sabia, nem tinha morrido ninguém aqui. É óbvio que com os dados que a gente tinha, né, e pouquíssimo conhecimento, né, que inclusive os especialistas também não tinham, ninguém teria coragem e legitimidade para suspender o carnaval do Brasil. Imagina! Poder cancelar o carnaval, que está vindo um vírus por aí, nós vamos cancelar. Cara, o carnaval é uma das maiores festas populares do mundo, quiçá se não for a maior. Movimenta a economia das cidades, dos estados, do próprio país. Seria improvável cancelar o carnaval de 2020 naquelas circunstâncias, gente. E tem outra. Os especialistas não acharam nenhuma evidência que o carnaval de 2020 tenha sido o fator do vírus ter se alastrado desse jeito. Mas com certeza o comportamento dele, o Biruliro, sim, sendo debochado com a pandemia, dizendo que seria uma gripezinha, que não poderíamos e nem precisaríamos de distanciamento social, que o uso de máscara era bobagem, desnecessário, que a vacina não funcionava, que remédio para verme acabava com o vírus. Esse comportamento, sim, contribuiu para esses resultados medonhos e assustadores. E na economia também, se ele, esse arrombado, tivesse pago um auxílio decente e mais rápido, muita gente poderia ter se isolado mais, ficado mais em casa, sim. E nossos números
não seriam tão devastadores. Essa turma é doida, cara. Cara, esses caras invadiram hospitais para provar que a pandemia não existia. Ele próprio incentivou isso. Bom, mas sobre o carnaval, é claro que não pode ter, aliás, nem as tradicionais festas de Réveillon. Tem muita cidade aí que já estava contratando artistas, infraestrutura, fogos. Eu me pergunto, esses caras enlouqueceram, foi? Ainda bem que agora surgiu uma conscientização repentina de alguns gestores e está se criando um consenso de que não se deve ter nem Réveillon e nem Carnaval. E olha só como é importante a manifestação do presidente. Tem muito prefeito e governador que mudou de opinião porque o presidente, ou o despresidente, seja lá o que esse cara é, falou que não deve ter carnaval. Mesmo que isso seja falso, ou que seja por outras razões essa decisão dele, mas o fato dele se posicionar contra já joga uma responsabilidade enorme nas costas dos prefeitos e governadores. Porque se o cara resolve fazer, mesmo com o presidente dizendo que não pode fazer, e as mortes começam a subir, esses caras serão os únicos responsáveis. Agora, para além da tristeza que a gente vive, o luto que as famílias ainda estão passando, os sequelados, e também nós, que temos empatia, né, sofremos a dor dessas pessoas, para além disso, tem a expectativa e a necessidade econômica de muitas cidades, estados, empresas, e de trabalhadores e trabalhadoras avulsos, que tem nesse período aí sua maior fonte de renda. É aí que o Estado deveria agir, socorrer esse setor, ter políticas públicas de amparo para esse setor. E de novo eu falo aqui, isso tinha que partir do governo central. Mas sabe quem teria que pensar isso? O Mário Frias e o ministro do Turismo. Tu sabe quem é? Nem eu. A única coisa que eu sei é que o Mário Frias e o ministro do Turismo vivem brigando o tempo todo por poder, para ver quem manda mais. Segue o baile, sem carnaval.